Eu acho que o Atlético tá perdido. Neste vídeo vamos falar sobre mais um reforço fechado com o Atlético e outro próximo. Vamos falar também sobre Hulk, já comunicou ao Galo. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Já deixa o like é muito importante, ajuda demais a gente. Curte o vídeo, tamo junto, segue a nossa página, confere aí se você tá inscrito no canal, clique em inscrever-se. Isso também ajuda demais, tá bom? E o hypar, né? Se você hypar esse vídeo então aí, meu amigo, você brilhou demais. Tamo junto. Eu acho que o Atlético tá perdido. Eu acho que é tipo assim, vamos tentar colar com Durepox. Vamos Eu tentar uma acho- emenda ali. Eu acho que Mas assim, tem que ser feito, né, Cabide? Não, o que tem que ser feito? Ué, alguma proposta, mexer. Você tem que mexer. Mas já Se fizeram, CJ. Mas o Hulk que não aceitou. Aí beleza, aí você para por aí, você chega e fala, vou fazer outra. Aí o Hulk vai fazer o quê? CJ, Não depois- aceitar ou aceitar. Mas depois do que ele fez também, assim, eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Você colocar aí um salário tão alto para um clube que está com grandes problemas financeiros com relação aí a um exercício de titularidade, talvez. Olha, eu acho, honestamente, tá? Eu acho que o Atlético está perdido no projeto dele, com relação ao Hulk. Acho que ele tentou de um jeito, não deu certo, aí meio que vai... O Hulk expõe tudo, o Hulk também não aceita, o Hulk também tá um pouco inflexível, na minha opinião. Aí vai um Atlético, tenta fazer uma proposta Você salarial acha? maior. Mas eu sei que começou errado e eu acho que eles estão fazendo alguma coisa para não terminar errado. Desespero. Beleza. Mas Não, olha mas- só, mas você pra mim é peca pela errado ação isso. ou você peca pela omissão? Ali aconteceu o erro, ok? Entornou um caldo, ok? Então, ou você tem que fazer alguma coisa, ou você vai ficar parado. Se você ficar parado, provavelmente nas duas você pode apanhar. Provavelmente nas duas. Mas aí eu tenho que ver um lado, então, do copo meio cheio de falar: começamos errado, agimos errado. Tô falando numa suposição aqui, tá? E eu tenho que fazer alguma coisa para retomar um caminho de confiança do treinador, confiança do atleta, porque se ele sai, nós vamos ser taxados que nós não fizemos nada por ele. Mas vocês acham que o Atlético agiu errado, muito errado? Não, a situação, o caso... Ele sentou com o Hulk e ofereceu um projeto pra ele. Eu acho que- O Hulk não aceitou. Eu acho que é errado quando você fala assim, ó, Hulk, aposenta aqui no final do ano, a gente faz... Isso é errado, isso aí você não tem que definir quem aposenta o jogador. Isso é um lado Da história. da história. Claro. A gente não tem a certeza absoluta em apuração com relação ao outro lado da história. E mesmo assim, Cabide, eu acho que o Atlético, se tiver errado ou não, independente disso, acho que essa proposta de estender o contrato até o final do ano que vem, com um alto salário, garantido se ele fizer 50% dos jogos na temporada, o que eu tenho pouquíssimas dúvidas de que o Hulk não vai atuar. Eu também acho. A não ser que ele tenha uma lesão grave, que pode acontecer com qualquer jogador. Eu tenho que tomara que não aconteça com o Hulk, mas eu tenho pouquíssimas dúvidas que ele estará em 50% dos jogos da temporada. Não é 50% dos jogos como titular. É participar. Se ele entrar em 50% dos jogos, ele vai Que é um renovar esse número contrato. O que eu acho que é ruim, CJ. Eu acho que você estender 2 anos de contrato com um jogador de 39 anos, que vai fazer 40 esse ano, e que, querendo ou não, o momento do Hulk não te dá certeza, como já deu em outros momentos. Eu entendo quando você fala assim, CJ, nunca duvide do Hulk, nunca menospreze o Hulk. Concordo. Mas nesse momento a gente não pode ter certeza de que o Hulk vai te entregar o que ele já entregou, e ele pode ser importante. Mas pode ser também que ele sinta, assim como ele sentiu de 24 para o final de 25, o final de 25 para o de 26. Eu repito o que eu falei aqui. Eu acho que a forma ideal de você negociar nesse momento seria: Hulk, vamos ver como vai ser essa temporada. No final da temporada a gente senta, conversa, vê o que é melhor para os dois. Quer isso. Então, se ele não quer, Até porque beleza, em junho ele encerra pode o assinar um ciclo, pré-contrato. Mas encerre o ciclo de uma maneira positiva. Não nesse discurso de narrativas e tudo mais. Encerra e o Atlético vem a público e fala: olha, sentamos com o Hulk, oferecemos para ele no final do ano conversar para estender esse vínculo de 1 ano. E ele não quis. O Hulk não quis ficar no Atlético, gente, porque ele quer um contrato maior. Pode até me chamar de passador de pano aqui para agora essa informação. Mas eu acho que o que a diretoria do Atlético está tentando fazer, nós não estamos falando de o Zezinho Mineiro, nós não estamos falando de qualquer jogador, nós estamos falando de um dos maiores, se não o maior jogador da história do Atlético. Então o que o Atlético tem que fazer é tentar segurar, cara. CJ, é tentar a gente tá blindar. falando A gente o fala que o maior- ídolo não cancela. A gente tá falando, olha só, ouve o que eu tô falando, ouve, e a audiência também. A gente tá falando do maior salário da história do Clube Atlético Mineiro para um jogador Que é o maior. Não interessa, de 40 anos de idade. Aí tá, aí o que vou pegar outros exemplos só por conta da idade. O que o Fábio e o Thiago Silva fizeram em Eles não- altíssimo É nível. diferente. É diferente. Eles, Com primeiro 40 que o e tantos anos Primeiro de- que o Fábio é titular em contest
do Fluminense e foi eleito um dos melhores goleiros da Copa do Mundo de Clubes, inclusive nomeado pela FIFA. Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. O Thiago Silva O estava Thiago- na Europa e voltou O para a Thiago Europa. Silva bateu e voltou. Não, mas o que eu quero entender de vocês é o seguinte: vocês acham a atitude, então, da diretoria do Atlético errada? Eu acho Eu que é acho. uma atitude de desespero nesse momento. Eu acho que nesse momento, indo um pouco na linha do cabide, não sei se é desespero, mas eu acho que é o medo de carregar o peso de nós fomos os dirigentes, os donos, que encerramos o ciclo do Hulk no Atlético. Porque isso tem um peso. Porque se o Hulk hoje não fica no Atlético, vai pro Fluminense e come a bola, esses caras vão ser muito cobrados e muito criticados. Beleza, então sabedores Mas é um- disso, eles têm que fazer. Mas eu acho que você em cima- atuar pelo medo é errado, CJ. Eu entendo, é o maior ídolo Mas da é história do porque chegou Atlético. nesse ponto, Tem Henrique. que ter gratidão do que ele fez até hoje. Eu- Mas uma renovação é de hoje em diante, Eu cara. concordo com você que pode ser uma atitude de desespero. Eu concordo com você que eles estão querendo emendar algo que começou errado lá atrás. Eu concordo. Esse caso do Hulk tá dando pano para manga. A gente está discutindo isso aqui há uma semana. Mas a atitude deles agora, com essa informação do Arthur com o Igor, mostra o interesse do clube em falar assim, cara, vamos tentar... Superar a situação. Vamos dar uma volta aqui, uns 180 e tentar recuperar? Mostrar para o próprio atleta e para o staff dele a importância que ele tem aqui no grupo. Vamos Mas por que mostrar que para não os fez isso torcedores. antes, CJ? Ué, cara, mas aí não sou eu que tenho que responder. Ué, Ué. mas então, mas essa Mas é a aí quem pergunta. tem que responder é quem tá lá dentro. Mais uma vez, é por isso que eu acho que o Atlético tá agindo no desespero. Viu o tanto que isso pra imagem da diretoria do Sim, Atlético ficou ruim. isso a gente falou não- assim, não, agora vamos resolver isso, vamos colocar Tá. dinheiro na mesa e resolver. Isso a gente Mas concorda. isso é pensado em projeto? Não, isso- Existe um projeto pra isso? Isso a gente está concordando. Tá Mas, pronto. para esse desespero, para tentar salvar, é no desespero que você tem que fazer alguma coisa. Porque ou eles ficam Ou ser coerente, parados, CJ, ou ser coerente. ou eles ficam parados, ou eles fazem alguma coisa. Eles estão tentando, Ou eles estão ser fazendo. coerente, ou ser coerente. De novo, eu tô falando aqui que o Atlético está oferecendo um maior salário da sua história para um jogador que a gente não tem garantia nenhuma que vai ser titular. Ouçam o que eu tô falando. É só isso. No mais, tá tudo bem, CJ. No mais, o Gabigol também recebeu um grande salário para ficar no banco. Entendeu? Exatamente. E tava completamente Não errado. tem como você colocar Completamente errado. titularidade em contrato de jogador Não, mas- nenhum, nem do Neymar. Não tem como falar, Mas ainda você tá- vai ser titular. A gente tá falando de um contrato que o Cruzeiro fez com um jogador de 28 anos, independente que estava num momento ruim, vinha de uma temporada no banco de reservas, mas de 28 anos. Vocês estão CJ. preocupados muito parado com a idade do Hulk, gente. O Hulk se supera PJ, e ele a cada mas ano ele vai CJ, entregando. Mas você não acha que isso é uma variável muito importante na Se hora de fosse você pra um analisar jogador comum, sim. 2 anos de contrato Se para um fosse jogador? para um jogador comum, eu tenho certeza. Eu tô Gente, falando o do Hulk, gente. o Hulk, apesar do nome, CJ, ele não é um super-herói. Bora começar trazendo informação. Vamos começar falando aí sobre jogador contratado, fechado. Galo fecha com seu terceiro reforço. O Atlético teve sua proposta aceita pelo Shakhtar Donetsk e pelo próprio Maicon. E o meio-campista deixa o Corinthians. O volante assinará contrato de 3 anos com o Galo. O Shakhtar libera o jogador sem custos, mantendo 50% dos direitos econômicos, modelo que agradou as partes. Então ele chega de graça aí ao Atlético. A proposta atleticana foi considerada superior nos valores salariais, fator decisivo para a escolha do atleta, né? Vai receber cerca aí próximo a R$1 milhão no Galo. Maicon será a terceira contratação fechada do Galo. Antes o clube já havia anunciado o lateral esquerdo Renan Lodge, que já até está inclusive treinando, né? E o atacante Alan Minda, que o nosso Paulo Brax ontem anunciou. Então, informação do Globo Esporte. E aí, gente, o que você achou? Gostou da contratação do Maicon, 28 anos, chegando aí 3 anos de contrato, livre no mercado, né? Chega sem custo, na verdade. O Atlético não vai ter custos aí com essa contratação, mais um segundo volante que o Atlético tem no seu elenco. Você gostou ou não? Comenta aí. Vamos falar sobre mais esse aqui possível reforço, estaria mais avançado também. Vamos falar aí sobre ele. Antes, deixa o like, tamo junto. Vamos lá, vamos falar agora então sobre Vitor Hugo, mas não é o zagueiro, esse já está contratado, né? O Flamengo negocia com o Galo a transferência definitiva do volante Vitor Hugo. O jogador está emprestado ao Santos até o meio do ano. O Flamengo receberia compensação financeira e manteria um percentual dos direitos do atleta. As conversas avançam de forma positiva. Informação do GE Globo, tá aí o jogador. E aí, ó, tá aqui o Vitor Hugo, tá emprestado ao Santos. Tem 21 anos apenas, jogador jovem, avaliado de 3,5 milhões de euros. Ele é um meia ofensivo, joga de segundo volante, já jogou inclusive, tá? Já conversei com um amigo meu, flamenguista, ele disse que ele já teve partida que ele jogou ali de falso 9, foi muito bem, fez gol contra o Palmeiras há uns anos atrás, já vou falar sobre isso. Mas aqui, ó, Flamengo, aí ele foi pra Turquia, voltou, foi emprestado ao Santos e o Atlético pode
comprar o jogador. E aí vamos lembrar, tá, gente, que o Vitor Hugo, tá aqui o SofaScore dele, Vitor Hugo, o Sampaoli trabalhou com ele, gostou muito do jogador, né? Então o Sampaoli conhece bem as qualidades do Vitor Hugo, está trazendo ele ao Atlético, tá aqui na temporada alguns jogos que ele participou aí no Santos. No Brasileirão foram 10 jogos, 6 como titular, 45 minutos por jogo, não tem gol, não tem assistência. Enfim, tá aqui algumas notas aí do SofaScore do jogador nesse Brasileirão. Tá aí, gente, Vitor Hugo, contratado, ainda não, né? Mas está próximo, está mais próximo, ainda não está contratado, mas está próximo. A informação, inclusive, que eu recebi de um amigo, né? Meu amigo Júlio Miguel Neto aí, que cobre o Flamengo. Segundo ele, estaria mais próximo, mas assim, gente, próximo não está fechado, apalavrado, nada disso. Está avançando, está caminhando bem, mas pode também não acontecer. Flamengo não é um clube fácil pra gente negociar, só que eles não contam muito com o Vitor Hugo. E esse amigo meu, Júlio Miguel Neto, ele falou que lá pra 2022 ele jogou muito. Eu até brinquei com ele, 2022 nós estamos 26. Mas ele falou, cara, é um bom jogador, tá? É um bom jogador, teve uma boa fase aqui e tudo. Ele é um bom jogador e tem 21 anos, né? Tem 21 anos, pode ser recuperado. Eu não contrataria, acho que a gente já tem muito segundo volante, jogadores ali no meio campo, eu acho que já tem muitos. Não tem um primeiro volante, o camisa 5 não tem um, né? Mas tem muitos ali pra segundo volante, meias, enfim. Mas o Sampaoli conhece bem o jogador, né? Acha que pode extrair muito dele. Vamos torcer então, se ele chegar, para que ele jogue muito com a camisa do Galo aí, com o Sampaoli, né? E aí, o que você achou dessa possível contratação, Vitor Hugo? Comenta aí. Por fim, nós vamos falar sobre Hulk, porque tem uma notícia aí também sobre ele, importante, tá? Deixa eu falar. Vamos lá, gente, falando sobre Hulk, matéria do GE. Hulk descarta estender contrato com o Atlético e avisa que deixa o clube no fim do ano. O jogador pretende não exercer cláusula de renovação automática com o Galo. Desentendimento ocorre depois das negociações sobre o futuro do atacante. Aí tá falando, novela do Hulk em Atlético sobre a permanência do atacante no clube parece ter chegado ao fim, depois do jogador ter manifestado em rede social que vai cumprir o contrato até dezembro deste ano. O staff do Camisa 7 encerrou as negociações e avisou para a diretoria do Galo que não vai exercer a cláusula de renovação automática com o clube por mais uma temporada. Dessa forma, de acordo com a apuração do GE, Hulk deixa o Atlético em dezembro desse ano, independentemente do cumprimento ou não das metas estabelecidas quando o jogador assinou a renovação de contrato. Ou seja, o Hulk tem mais um ano de contrato com a possibilidade de mais um, tá? Se bater as metas estabelecidas. E ele já avisou que mesmo que bata as metas, ele não vai permanecer no Galo. E aí, gente, sinceramente, o Atlético acho que precisa resolver essa situação. Claramente, não é que ele vai jogar de má vontade, não é isso. Mas claramente ele quer ir pro Fluminense. Ele deixou claro isso ontem, inclusive, né? Na postagem dele. Deixa claro que o projeto esportivo do Fluminense agradou e que ele vai ficar no Atlético, falou que vai cumprir contrato. Pra mim, essa história ainda não acabou, tá? Ele desmentiu o Atlético em alguns pontos e tudo. O ambiente ele não é dos melhores, tem a questão do Sampaoli, a questão salarial dele também que pesa. Então não acho que tá resolvido, mas ele disse que cumpre contrato. Agora, cumpre contrato e já deixou claro. Isso mesmo se o Atlético quiser, eu não fico mais. Eu vou embora. Sinceramente, é esse o clima que nós vamos terminar o ano aí com o último ano do Hulk com a camisa do Galo? Pode ser até que dê certo, que ele seja campeão, que faça gol de título. Mas, sinceramente, o clima tá muito estranho. Uma pena, e eu acho que o Atlético deveria repensar, junto com o Hulk, formular uma forma aí, talvez, da saída dele mesmo, pagar um valor aí, talvez não a multa inteira, mas um valor da multa, algo justo, e ele ir pro Fluminense, já que ele quer estar lá e não no Atlético. Isso aí ficou muito claro. Enfim, tá aí, né? E vamos aguardar, porque pra mim eu acho que vai ter mais desdobramento, sim, essa situação. Ele treinou hoje normalmente. Vamos aguardar se vai ter alguma novidade, alguma reviravolta. Quero saber a sua opinião sobre o Hulk. Comenta aí, deixe nos comentários. Deixa o like no vídeo, ajuda demais. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se. Bora clicar em hypar também, fechou? Tamo junto, mais tarde tem live aí com atualização, mais informações e aquela resenha hoje, inclusive, tem o Galinho, né? A gente vai acompanhar juntos aí o Galinho na copinha. Um abraço, tamo junto, até a próxima, valeu, fui!